20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que é a nossa vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clique em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra de, pela terceira vez, entrevistarmos o professor Marcos Fava Neves, da FEA USP Ribeirão Preto. O professor Marcos, que é articulista, escreve em várias revistas, vários sites, vários jornais também, e sempre nos proporciona a alegria de trazer informações relevantes, impactantes aí na cadeia produtiva, não só sucroenergética, mas também do agronegócio. Professor Marcos, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos conversar consigo mais um pouquinho. O senhor que acaba de regressar de um período sabático de estudos e trabalhos nos Estados Unidos e que está de volta aí ao nosso mercado do agronegócio. Obrigado, é um prazer estar participando mais uma vez com vocês aí. Qual é a experiência que o senhor traz desse período dos Estados Unidos? Bom, é uma oportunidade de vida maravilhosa que a Universidade de São Paulo nos proporciona, né? A gente tem essa condição de a cada 4, 5 anos e até esse estímulo dado pela universidade para buscar as coisas novas, o que está acontecendo lá fora e estudar mais e se tornar um profissional um pouco melhor na interface com os alunos, na literatura mais recente que o mundo vem trabalhando. E o ano de 2013 foi fantástico, a fim de tanto familiar, né, que é você morar no exterior possibilita uma proximidade muito maior com filhos, com a esposa, né, porque o seu tempo é muito bem determinado, os horários de trabalho, como para olhar o Brasil de fora, né, pegar e ver como o mundo está vendo o nosso país, como é que a gente está evoluindo. Enfim, é um período muito interessante, né? Os Estados Unidos, em muitos aspectos, lógico que tem aspectos da sociedade americana que merecem nossas críticas, né? Mas em muitos aspectos eles conseguiram um desenvolvimento social muito maior do que o que a gente observa aqui. Então, agora estou um pouco no momento da adaptação de volta, né? Que gera, de certa forma, um pouco de intolerância com algumas coisas que você continua vendo aqui, olha lá e fala, pô, como é que eles resolveram, né? Mas foi um ano maravilhoso de desenvolvimento pessoal, profissional e familiar também. O senhor, num evento promovido na semana passada no estado do Mato Grosso do Sul, foi inclusive uma manchete do Brasilagro, do Clique em Brasilagro, na última segunda-feira, o senhor se mostrou bastante otimista aí com a renda gerada no ano de 2013 pelo agronegócio. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esse número, 470 bilhões de reais, e a perspectiva que o senhor vê para 2014. Apesar de todas as dificuldades, a gente teve em 2013 um ano favorável, mais uma vez, para a agricultura, não só brasileira, como mundial, né?
finalmente, faltou um golinho só, mas finalmente a agricultura brasileira atingiu 100 bilhões de dólares de exportação. É um colchão verde que o Brasil tem para possibilitar essa farra que nós estamos vivendo de consumo de produtos importados, possibilitar, é uma força no controle da inflação que lamentavelmente está voltando no Brasil e permite o real se manter, né, e segurar um pouco a taxa de câmbio, o que está difícil. Então, foram 100 bilhões de exportações e 17 bilhões de importações. Então, o saldo que a agricultura, o agronegócio deixou para o Brasil foi de 83 bilhões. Né? Se você pensar que a nossa balança fechou com 2 bilhões, ainda assim com aquela exportação de plataforma de petróleo, que eu não entendo bem como é que faz esse tipo de exportação de plataforma, porque ela continua ali no litoral brasileiro, a gente teria um déficit na balança de, tirando o agro, de 81 bi, né? Quer dizer, vai a economia para o espaço, a inflação volta galopante e o real vai 1 para 4, né, do dólar. Então, isso foi fantástico. E a renda da agricultura também cresceu, né? Eu tenho essa oportunidade de visitar as regiões onde você tem um crescimento chinês no Brasil, que são essas cidades do interior de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Matopiba, Pá, que eles falam lá agora, né, as regiões de fronteira. E a renda do campo e da pecuária deu 470 bilhões de reais. Então é a produção que saiu do campo e que movimentou as cidades, movimentou os restaurantes, os hotéis. Então é muito bonito, gostoso e surpreendente quando você vai para cidades como Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e as cidades menores, né, como o caso de Maracaju, que eu tive na semana passada, como Sinop, esses são inúmeros casos do Brasil chinês que eu chamo, onde um terreno na cidade custava tipo 30 mil reais há 6 anos e hoje é 120, 150 mil reais. Graças a essa renda que a agricultura tem feito, que é o colchão que sustenta o nosso país, né? Então, as perspectivas para esse ano, como você perguntou, elas continuam boas, né? A safra brasileira deve chegar pertinho de 200 milhões de toneladas, se o clima ajudar, e vai mais uma vez ajudar na sustentação do nosso governo. Aí, e deve ser, provavelmente a renda deve ficar 4%, 5% acima da renda do ano passado, até pelo crescimento da safra, que deve ser 4% a 5% acima. Os preços talvez não fiquem tão bons quanto foram no ano passado, né? Mas tem um fato novo aí que pode ser que faça com que os preços fiquem tão bons ou até melhores, que é o novo patamar de câmbio, né? Nesse momento, no ano passado, a gente estava com uma moeda 1 para 2. Nesse momento está 1 para 2,43, né? É praticamente 20%. E se o preço em dólar que o produtor recebe for um pouquinho menor, temos que lembrar que a conversão para reais vai dar 20% a mais do que dava no ano passado. Então, pode ser que isso faça com que a renda cresça mais. A grande ameaça desse câmbio é a inflação, ganhar mais velocidade do que a velocidade que ela vem apresentando já no Brasil, né? Essa é a nossa preocupação. A agricultura está como segurando a inflação, né? E pelas exportações e pelo volume de produção que ela está tendo esse ano. O que, na sua opinião, professor Marcos Fava Neves, acontece que o governo não mostra, não reconhece a importância do agronegócio? Quer dizer, o senhor está colocando números aqui que a sociedade consome esses números através da mídia, e por outro lado a gente percebe que não há um olhar diferenciado para o agronegócio por parte do governo federal. O governo dá sinais contrários, assim, né? De um lado ele faz coisas que são positivas, como o volume de crédito à disposição da agricultura vem crescendo. Existem programas específicos que são elogiáveis na questão de vendas de máquinas e uma série de coisas, né, que estão aí acontecendo. Caminhamos na legislação florestal, que era uma grande preocupação aí, pelo menos agora já há um consenso, um equilíbrio. Mas o que nos chateia um pouco é vamos dizer assim, no desprezo com o qual o setor é tratado politicamente pelo governo, né? Você tem um setor que representa praticamente 30% ou 40% da economia brasileira, quando você considera o agronegócio como um todo, e o ministério que cuida desse assunto é um ministério relegado hoje à 3ª ou 4ª categoria. O Ministério da Agricultura vem constantemente sendo desprestigiado
e vem sendo sucateado. E não é isso que se vê em países com a pujança agrícola como o Brasil tem, como os casos aí da Austrália, da Nova Zelândia. O ministro da Agricultura, ele senta no triunvirato que toma as decisões do Brasil. No caso nosso, vem sendo denunciado pela imprensa, né, a falta de recursos para os órgãos de pesquisa, né, a tentativa de politização de alguns desses órgãos, alguns órgãos promovendo um escândalo por dia, né, aí que a gente lamenta também, e são órgãos absolutamente importantes para a agricultura. Então, nesse fato do desprestígio ao Ministério da Agricultura no Brasil, eu fico muito chateado com o governo federal. Além do fato já histórico que no dia da eleição, eu escrevi sobre isso no Estado de São Paulo e muita gente escreve, nós aqui no Brasil temos aquela bobagem de separar dois ministérios da agricultura, né? Isso é um erro. É um erro. A agricultura é uma só, de pequeno, médio e grande dimensão e de baixo, médio e grande conteúdo tecnológico. Você fizer esses 9 segmentos, você encaixa a agricultura. Então fica esse estímulo aqui de familiar versus empresarial, são coisas que não jogam a favor do desenvolvimento do Brasil. Então, no geral, o governo, apesar de ilhas de excelência em contribuição com a agricultura, ele desprestigia politicamente esse setor na representatividade no governo federal. E é assim também nos governos estaduais. Professor Marcos, é importante que o telespectador às vezes tenha esse tipo de informação, apenas para confirmar o que o senhor acaba de dizer, do desprestígio dado ao Ministério da Agricultura. Nós estivemos em Brasília no começo de dezembro, entrevistamos o ministro Antônio Andrade, e numa segunda-feira, dos 6 elevadores que atendem ao Ministério, ao gabinete do ministro, inclusive, 4 estavam desligados com uma plaquinha pendurada na porta deles, lá, desligado por economia. Dos outros 2 que deveriam estar funcionando, na hora que nós terminamos a entrevista, às 18h30, eles não estavam funcionando também. Nós tivemos que descer do 7º andar, do 8º andar, aliás, através de um elevador de serviço. Quer dizer, eu acho que isso por si só já mostra que realmente qualquer missão estrangeira, qualquer empresário estrangeiro, qualquer investidor que fosse visitar o ministro da Agricultura, ele teria uma impressão muito ruim já na chegada ao Ministério. Esse é um fato e também a troca constante de ministérios, e aqui fica também uma crítica ao próprio PMDB, que está deixando de dar a devida atenção que esse ministério merece, porque hoje ele é controlado pelo PMDB, e tem muita gente brilhante em agricultura no PMDB, mas não é essa a direção que o PMDB vem dando para o Ministério recentemente, quer dizer, troca constante de ministros, diferente do que foi, por exemplo, a primeira gestão do Lula, que nós tivemos lá um Roberto Rodrigues, que é uma pessoa conhecida por todo o setor, admirada pelo setor da agricultura brasileira, né? Hoje, se você perguntar, eu não tenho nada contra a pessoa, não conheço a pessoa, o atual ministro da Agricultura, mas se você perguntar na agricultura, no agronegócio, quem é o ministro da Agricultura, é capaz de uma boa parte das pessoas não saber dizer quem é. Então, precisa mudar esse quadro, né? Esse quadro precisa de uma construção melhor do que a que está sendo feita hoje, né? Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o professor Marcos Fava Neves. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias.
Cana Oeste. Cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasileiro, tendo hoje a honra e a satisfação de conversarmos novamente com o professor Marcos Fava Neves, da FEA USP Ribeirão Preto. Professor Marcos, na última entrevista, e já faz um ano isso, um pouco mais, o senhor lembrou com muita propriedade de que a candidata à época disputando a presidência da República, Dilma Rousseff, pelo PT, uma coligação de partidos, um arco de partidos, ela não foi bem sucedida nessas áreas, que o senhor lembrou bem agora, ilhas de excelência de produção, do agronegócio. O senhor acredita de que maneira o agronegócio pode se impor para poder contribuir e poder ter peso nessas eleições presidenciais? Se organizando melhor, né? O agronegócio também tem que fazer uma meia-culpa, porque é um setor que gera o caixa para o Brasil, né? Enche o bolso do Brasil e não manda no Brasil. Quer dizer, uma parte disso é meia-culpa de não ter se organizado politicamente para eleger o máximo possível de deputados estaduais, federais, de prefeitos, governadores e até de presidentes, né, com uma postura ética e compromisso com o desenvolvimento do Brasil pelo único negócio praticamente que está aberto mundialmente para a nossa sociedade, que é a produção de alimentos e biocombustíveis, né? Eu vivi um ano fora do Brasil, viajei o mundo durante esse ano também e pude ver, vai ser muito difícil hoje o Brasil, com todos os problemas competitivos que nós temos, podemos voltar a eles depois, conseguir competir mundialmente em algum outro setor que não seja esse, onde nós temos vantagens comparativas e competitivas, né? E continuam muito favoráveis as perspectivas de importação de comida pelo mundo nos próximos 30 a 40 anos. O que eu vi na Índia foi fabuloso, a Índia cresce 2 milhões de habitantes por mês, né? Não vai ter condição de produzir o alimento que vai precisar, está ficando rica, está distribuindo renda, na China a mesma coisa. A Indonésia vem se tornando um dos maiores compradores mundiais de açúcar, e a gente não falava de Indonésia há 4, 5 anos, né? Então, 200 milhões de pessoas, 230 milhões de pessoas lá. Nigéria tem 170 milhões de pessoas, é o país que mais vai crescer nos próximos 30, 40 anos, né? Então, a África está muito promissor. O mais difícil, que é mercado para comprar os nossos produtos, não temos que batalhar porque eles estão abertos, escancarados, esperando a produção do Brasil. Então, essa é o aspecto principal. Nós temos que ter um foco. O Brasil é produtor de alimentos, biocombustíveis e vamos ficar os melhores do mundo nisso, porque esse é o setor que vai gerar a renda para trazer a renda ao Brasil para depois distribuir a renda. Então, deve ser foco político, foco estratégico e não é o que a gente observa hoje, né? É praticamente um tapa na cara, me desculpa, do setor agrícola brasileiro, você não ter praticamente investido nada nos nossos portos e a nossa sociedade ser surpreendida com essa informação que botamos US$1 bilhão praticamente com o novo empréstimo para Porto em Cuba, né? Não faz sentido isso, quer dizer, isso é uma falta de foco absoluta. Nós temos que priorizar a nossa infraestrutura. Acertou? Aí sim, vamos emprestar recursos para países que estão precisando. Mas não pode você fazer isso antes de acertar a sua. Isso que aconteceu na semana passada foi uma ofensa, principalmente ao agronegócio brasileiro, uma ofensa de mau gosto. Dá para se ter uma ideia de quantificar o que representa de prejuízo para o produtor e para o país, essa falta de infraestrutura? Lógico, isso foi mensurado. O ano passado chegou a 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais foram jogados no lixo. Imagina o quanto que você não poderia fazer com 4 bilhões de reais. Por causa de perdas, multas por navios esperando, frete mais caro do que deveria ser, perdas de produção, né, consumo adicional de recursos humanos nas filas de combustível, 4 bilhões de reais. Foi estimado. Foi levantado o dado, na verdade, se não me engano, pela CNA, o número que circulou aí, e foi renda que era dos brasileiros, que poderia ser investida nas pizzarias das pequenas cidades, na construção civil, foi jogada no lixo, né? E aí você vem com essa notícia de que vamos investir em Cuba, na infraestrutura cubana, né? Não dá. Essa estrutura que nós temos hoje, professor Marcos Fava Neves, a estrutura portuária, por exemplo, ela está adequada para produzir o quê? É para produzir 200 milhões de toneladas de grãos? Não. Para escoar, não. Não está adequada, né?
ela precisa ser melhor distribuída, ela precisa ser reformada, modernizada, e nesse ponto o governo também deu um passo importante que saiu da presidência, né, a lei de modernização dos portos e concessão para a iniciativa privada, teve que sofrer uma série de retrocessos para aprovar, né, mas foi feito, demorou demais para acontecer, está acontecendo, está numa velocidade menor do que a gente precisava, sabe? Então, algumas coisas estão sendo feitas na questão de infraestrutura. A gente está vendo aí que os aeroportos, né, foram privatizados, agora algumas rodovias, se não me engano a BR-163, mas a minha pergunta que fica assim, por que esperamos 10 anos para remover o que eu considero um lixo intelectual contra as privatizações para fazê-las agora? Né? E o que acontece? É o caso, por exemplo, de Guarulhos, né? O terminal vai ficar pronto, mas não vai usar para a Copa. Quer dizer, não faz sentido isso. Há 10 anos que nós temos esse problema, que vem sendo mais tempo, que vem sendo falado, né? E aí você tem toda uma lentidão para tomar uma providência e agora, bom, antes tarde do que nunca, né? Mas precisava ter perdido esses 10 anos, enquanto outros países investiram fortemente em infraestrutura e ficaram mais competitivos que o Brasil. Não faz sentido também isso, sabe? Então, nossa sociedade está muito à mercê de ideologias, de atrasos, né, que precisavam ser rompidos. Nós precisávamos ter choques administrativos para o Brasil galgar a posição que a sociedade brasileira merece que tenha, né? No agronegócio, um dos setores mais penalizados aí pela inação governamental tem sido o da cana-de-açúcar. Nós tivemos aí no segundo semestre do ano passado, em menos de 40 dias, a criação de 5 frentes parlamentares. 2 na Assembleia Legislativa em São Paulo, uma em Belo Horizonte, uma aqui na região de Ribeirão Preto e a outra em Brasília. Já sendo a de Brasília a terceira maior frente parlamentar da Câmara Federal. Só ela é ultrapassada pelo número de parlamentares, pela frente parlamentar das Santas Casas, e todos os municípios praticamente do país têm Santa Casa, e a da Frente Ruralista. Como é que o senhor viu a criação dessas frentes parlamentares e que papel pode caber a elas a serem desempenhadas? São muito importantes, né? Porque o parlamento é uma instituição de extrema importância dentro da República e é importante que os deputados estejam cientes, né, com esse show de horrores, vamos dizer assim, que o governo fez com o setor sucroenergético. É literalmente um show de horrores. Eu considero o maior erro de política pública do governo atual a política energética. Essa, de longe, ninguém entende. Nos Estados Unidos, as pessoas me perguntavam, Marcos, o que está acontecendo com o etanol lá no Brasil? Eu falo, eu não sei explicar, porque não faz sentido o que está acontecendo. O erro de política pública no setor energético e no setor de cana está afetando hoje a inflação e está afetando a questão de balança comercial e vai afetar a eleição, porque essas duas coisas estão diretamente ligadas à eleição. Ou seja, a política da presidente Dilma, principalmente segunda parte do Lula, da presidente Dilma e do PT, vai ser colhido o resultado agora, porque está aparecendo o tombo que o Brasil tomou devido a esse erro de política pública, né? O erro da destruição da Petrobras, né? Ontem mesmo, nessa semana foi noticiado que as ações da Petrobras tiveram o menor valor desde 2008, quer dizer, a empresa está numa situação lamentável, né? Eu fico com dó dos técnicos da Petrobras, dos engenheiros da Petrobras, esse patrimônio que o Brasil tem, que hoje está em destruição, né? E a destruição da Petrobras, ela vem junto com a destruição do setor sucroenergético, né? Ou seja, o medicamento usado para o controle da inflação foi em cima do setor de cana e não precisaria ter usado esse medicamento se o governo tivesse feito o trabalho de casa para que a inflação não chegasse no estágio que está. Então, como ele não fez o trabalho de casa, fez justamente o contrário, ele precisou escolher, para manter a inflação no alto da meta, e que para mim está muito maior do que isso já, eu senti um ano fora e voltando, né? A inflação que está na meta é essa dos produtos que fazem parte da cesta, né? Ele errou na estratégia do setor sucroenergético. Então, esse é um ponto que a gente pode explorar mais. Não faz sentido, sabe? A gente está
importando uma quantidade enorme de combustível, deixando de exportar o etanol e o açúcar, perdendo espaço no mercado mundial de açúcar, que era garantido que era brasileiro, atrapalhando a balança comercial num momento nevrálgico, né, para a economia brasileira. Você imagina se a gente tivesse 10 bi a mais de saldo agora, que é o açúcar e o etanol exportado, e deixar de importar a gasolina, o benefício que traria para o governo, que está nessa situação muito complicada da economia nesse momento, né? Final de 2009, se não me engano, a Marca Strati, que é um instituto que o senhor coordena, de pesquisas também, divulgou aí pela primeira vez na história o peso da cadeia produtiva do setor sucroenergético. Quando se discutiu aí uma pauta, uma agenda comum das frentes parlamentares, os trabalhadores, eu sei disso, eles acabaram desde o primeiro momento pedindo que fosse refeito, atualizado esse estudo, e o senhor já se colocou à disposição de fazer isso. Como é que está essa possibilidade de se ter essa atualização? Porque isso, nessa fase de campanha eleitoral presidencial, eu tenho a impressão que isso pode trazer um impacto muito grande também. É muito importante, há uma vontade grande das organizações do setor, né, da organização dos produtores, da própria Única. Eu acho que agora viabilizamos os recursos para fazer essa extensa pesquisa outra vez, que possa trazer para o setor, o SEISE também, né, para os sindicatos, tal, mostrar um mapa da cadeia da cana, para que o governo possa ver quanto de impostos arrecada, quantos empregos gera, né, o volume de exportações, importações, dá até para fazer algumas simulações de como a gente estaria se a política tivesse sido adequada nos últimos anos. Enfim, é importante, e eu creio que esse estudo deve ser feito esse ano, né, vai mobilizar um grande número de cientistas e pesquisadores que vão sair a campo, levantar as informações para que os candidatos à eleição presidencial possam debater o setor em cima de números mesmo corretos, né? Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós regressamos já com o professor Marcos Fava Neves. Vinte anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui, tendo o prazer de conversar com o professor Marcos Fava Neves, da FEA USP Ribeirão Preto. Professor Marcos, políticas públicas, evidente, fala-se em políticas públicas, fala-se em ação governamental. O que acontece de fato com o agronegócio e a expectativa que existe de um papel que poderia ser melhor cumprido pela iniciativa privada? Então, na área de cana, eu vou lembrar, e esse conteúdo está à disposição, né, de vocês na web, né? Tivemos um debate no Ethanol Summit, e agora em junho do ano passado, onde havia um técnico do governo, um técnico capacitado do governo, né? Não estou falando da figura humana, que também as referências são as melhores possíveis, mas esse técnico do governo que estava num painel conosco, ele mapeou que o Brasil precisaria de, até 2020, mais 30 bilhões de litros de combustível.
e disse assim, tanto faz a gente importar 30 bilhões de litros de gasolina, como produzir 30 bilhões de litros de etanol aqui dentro. Essa é a visão do governo. É uma declaração que não faz o mínimo sentido, né? Primeiro, para importar, eu até escrevi um artigo no Estado de São Paulo sobre esse dilema, né? Importar 30 bilhões de litros ou produzir aqui. Fiz estudos nos últimos 2, 3 anos em Carapó, Quirinópolis e agora recentemente em Uberaba. É impressionante o ganho econômico, social e ambiental que acontece nos municípios quando chega uma ou duas usinas, né? Então você fazer uma análise como essa, de que tanto faz trazer 30 bilhões de litros como produzir aqui dentro, esse é o representante do governo, essa é a cabeça do governo brasileiro. Não é assim, não faz sentido para um governo que é do PT, que é da área social, você desperdiçar o volume de empregos que podem ser gerados por cada usina, pelo menos 1.000 empregos diretos, fora os empregos indiretos, a renda para o município, a arrecadação de impostos e o efeito de circular o recurso que isso faz, porque aí o salário de quem está na usina vai ser gasto no município, tal, tudo isso daí. Como é que vai pagar 30 bilhões de gasolina, litros de gasolina importados em 2020? Com que dinheiro? Vai ter que dobrar o setor de carnes, dobrar o setor de soja. Como é que faz para poder pagar isso daí? Então, eu sinto do próprio governo que não faz sentido uma falta total de visão social, ambiental, porque o Brasil, com o maior uso da gasolina em detrimento do etanol, pelo seu maior teor poluente, tem comprometido o que nós tínhamos prometido na área de combustíveis em termos de emissões de carbono e tal, e principalmente na área do emprego, né? Social, ambiental, emprego e economia, geração de renda. Quer dizer, essa visão, para mim, eu não consigo entender. É de uma miopia impressionante. Se você considerar que tanto faz trazer 30 bilhões de litros de gasolina, como produzir aqui dentro 30 bilhões de litros de etanol, mesmo que seja mais caro, e ignorar toda a externalidade dessa produção, é a visão míope e equivocada do governo federal em relação ao setor de cana. Um dos problemas que a gente acompanha, e eu já venho há mais de 34 anos acompanhando o setor da cana, a gente percebe a falta, não só a falta de interlocução com o governo federal, que não é fato novo e não é desconhecido também de quem acompanha o setor, mas principalmente a falta de integração dos elos da cadeia produtiva. É uma coisa que impressiona você verificar nesse momento, por exemplo, os trabalhadores estão fora da discussão das frentes parlamentares, porque eles se sentiram traídos pelos usineiros. Por outro lado, a indústria de bens de capital tenta sair sozinha também, né, da situação de dificuldades na qual ela se encontra. O que o senhor sugere, o que poderia ser feito para integrar essa cadeia produtiva, mas de fato? Isso daí é o básico, né? Você tem dentro do setor uma parte que é a agenda pública e uma parte que é a agenda privada. A agenda pública, isso aí está na agenda privada, deixa eu comentar só a questão da agenda pública. A agenda pública vai ser difícil agora para o governo executar, que é o preço da gasolina estar no patamar internacional que ele precisaria estar. Mas o governo plantou essa situação. Hoje ele não pode fazer isso porque arrebenta a inflação, né? Se ele aumentar outra vez, vai ser muito complicado, né? Ele tem que fazer isso, mas é difícil para o governo. O que ele teria que ter feito? Ele teria que ter se reorganizado, feito as reformas estruturantes que o Brasil precisava, não ter aumentado o gasto público de uma maneira tão desenfreada, né, que a gente está vendo aí, se não me engano, 15% maior em 2013 em relação a 2012, quer dizer, a máquina brasileira está gigante, o Estado, aí o imposto tem que ficar mais alto, a empresa deixa de ficar competitiva, né? Deixa de exportar, fica mais competitiva a empresa internacional, importa produto, e tem todas essas questões que levam a um impacto aí na questão da inflação. Se as reformas tivessem sido feitas lá atrás, o governo teria hoje espaço, com uma inflação menor e mais controlada, de aumentar a gasolina e reduzir esse dano que ele cria no setor, na Petrobras e no setor de cana. Então essa agenda tem que ser feita, os governos estaduais têm que também reduzir o ICMS para o padrão do Estado de São Paulo, né? Por outro lado, o governo tem apoiado muito as pesquisas no setor, a FINEP tem muito recurso para isso, então tem também os pontos que estão sendo feitos de maneira adequada, né? Então tem uma série de coisas dentro o PIS/COFINS caiu, então nós não podemos dizer também que o governo não fez nada, né?
Ele está com um problema maior pelo erro de estratégia, mas assim, no varejo tem feito alguns pontos que estão cooperando aí. Então essa seria a agenda pública. A agenda privada, primeiro, não faz sentido ter essa falta de coordenação entre os elos produtivos da cadeia da cana. Todo mundo tem que estar junto agora, vendo onde que está havendo vazamento, onde que está havendo desperdício, e eles também ocorrem no setor privado, né, porque é fácil eu vir aqui criticar o governo e dizer que o setor está classe mundial em termos de produtividade e tecnologia, quando não é verdade, né? Há uma agenda muito grande na produção agrícola que precisa ser feita, há uma agenda grande nas indústrias também. Nós passamos o processo de crescimento muito rápido, então foram variedades de cana equivocadas que foram usadas, né? As próprias usinas novas estão no processo de aprendizado, quer dizer, o custo dela deve cair em termos de operação, porque não comete tantos erros que você comete quando vai operar uma nova unidade. Tem as inovações tecnológicas que precisam vir, né? A modificação genética da cana, a maior produtividade da cana por hectare e uma organização melhor do cooperativismo que está trabalhando com cana, das associações que estão representando a cana. Então, no setor privado, eu queria dizer também que a agenda é grande. Ela é muito grande do setor público e grande do setor privado. Eu costumo dizer que do desastre que está instalado, 70% dele é culpa do setor público e 30% é culpa do setor privado. Portanto, os dois devem trabalhar para a gente voltar a ter um predomínio do etanol na matriz de consumo brasileira, que vai ser bom para todo mundo, e um predomínio do Brasil maior ainda nas exportações de açúcar, porque as duas coisas caminham juntas, né? O Brasil, com essa possibilidade de jogar mais cana para etanol ou para açúcar, ele pode controlar, como o maior exportador mundial, o preço do açúcar no mercado internacional. Quer dizer, nenhum país do mundo tem essa arma de você, dependendo do volume de etanol que você vai produzir e jogar para os carros, consome mais ou menos, você interfere no preço mundial de açúcar, de tal maneira que seja a maior renda possível que vai entrar no Brasil e ser distribuída para as usinas e para os produtores, né? Essa é a estratégia que já escrevemos sobre isso em 2008, 2009, né? Que precisaria estar sendo aplicada já hoje, não desenhada mais, né? O senhor, nessas suas andanças aí, o senhor conseguiu já detectar os efeitos dessa crise? Por exemplo, o senhor falou em Quirinópolis, o senhor falou nós temos Dourados aí, que hoje é a capital da cana no estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos um recente trabalho no Triângulo Mineiro, Uberlândia, não foi? Quer dizer, o senhor levantou, através da marca Stratio, uma situação do impacto que as usinas trouxeram para o crescimento econômico daquelas regiões. Mas essa crise, o senhor conseguiu já detectar alguma coisa, algum efeito? Já. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem como cientista, né, e no meu caso não filiado a nenhum partido político, eu sou uma pessoa que trabalha com estratégia, que apoia quem for, desde que seja um governo ético, né, que for pedir apoio, nós vamos apoiar, não tem problema nenhum. Uma das vantagens nossas é circular o país para fazer pesquisa, para conversar com os empresários, e eu confesso que desde que eu voltei, eu senti um desânimo muito grande. As regiões que eu estou indo, eu senti gente querendo jogar a toalha, pessoas muito preocupadas com a questão de mão de obra no Brasil, com a questão de perda de valores que a gente vem tendo na nossa sociedade. Eu sinto que nós estamos precisando ter um resgate, uma nova agenda que mostre para o brasileiro, para as pessoas daqui, que isso aqui é uma grande empresa. O país é uma grande empresa de 200 milhões de donos. E que esses 200 milhões todos precisam trabalhar para fazer essa grande empresa crescer mais e ficar mais justa, mais igualitária. E eu estou percebendo que hoje, em muito lugar que eu vou, as pessoas não conseguem empregar ninguém. O bom hoje é você estar pendurado em alguma forma de apoio e não crescer pelo próprio esforço individual, né? E agora esse mês o próprio IBGE soltou uma estatística que são 63 milhões de pessoas no Brasil em idade de trabalho, quer dizer, dos 15 aos 60, 65 anos, 63 milhões não trabalham e não estão procurando emprego. São os nem.
muito mais do que nem, né? Porque isso não está nem trabalhando e nem procurando emprego. Então é como se você... Nós só vamos evoluir o dia que a sociedade perceber isso. É como se você estivesse num prédio com 200 apartamentos e 63 apartamentos não pagam o condomínio. E usufrui da energia, usufrui da segurança, usufrui da água, da limpeza. Então, eu acho que na questão de pessoa no Brasil, nós precisamos resgatar de que aqui você vai crescer pelo trabalho, pelo esforço, pela ética, nós temos que ter o culto ao sucesso, né? E achar que o bom é você crescer por pernas próprias e não estar pendurado ou estar subtraindo o que é da sociedade. Eu costumo também brincar que o Brasil é um grande condomínio, né? Você imaginar o Brasil como um grande condomínio. Você tem 1/3 hoje que trabalha, né, e que paga o condomínio, você tem 1/3 que não paga o condomínio e você tem 1/3 que rouba o condomínio. Então é complicado, né? Então esse 1/3 que trabalha e paga o condomínio, ele primeiro precisa chegar para esse 1/3 que está roubando e falar, meu, acabou. E chegar para o outro terço que não está pagando o condomínio e falar, escuta, você não quer começar a produzir e pagar também o condomínio para a gente poder caminhar, né, e resolver esse descalabro que está a segurança pública no Brasil, né, a falta de recursos para a saúde, para a educação, é tudo ligado, né? Está tudo... Aquela massa cinzenta que se transformou esse Estado enorme, com o elevadíssimo nível de corrupção que a gente tem, faz com que não sobre dinheiro para nada, para investimento, nada, e a economia vai se deteriorando, porque você precisa de cada vez mais imposto para pagar um Estado cada vez mais gigante, né? E as pessoas estão desanimando de trabalhar. Você tem algo, eu nunca vi como está acontecendo agora, talentos, cérebros do Brasil querendo ir embora do Brasil. Desde que eu voltei, já diversas pessoas perguntaram, tem oportunidade lá fora, o que você está achando e tal. Quer dizer, isso é o que começou a passar a Argentina, a Venezuela, 5, 6 anos atrás. Nós precisamos de uma nova agenda. Eu costumo dizer, como eu não sou ligado a partido político, pode ser até essa turma que está aí. Mas eles precisam dizer, acabou esse modelo e precisa de uma agenda nova. A agenda que está, o sistema político do jeito que está no Brasil podre, essa sociedade é fadada ao fracasso. Não vai dar certo se a gente continuar mais 4 ou 8 anos com o modelo de 2013 e 2014. Não vai dar certo. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós regressamos já com o professor Marcos Fava Neves. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o professor Marcos Fava Neves, que termina o último bloco aí realmente fazendo um chamamento aí aos brasileiros importante e fundamental. Professor Marcos, a questão que envolve o mercado de cana, açúcar, etanol, indústria de bens de capital focado no setor sucroenergético. Que perspectivas o senhor vê para esse grupo de participação tão forte no agronegócio brasileiro? Bom, ela poderia ser bem melhor se a gente já tivesse acertado a estratégia lá atrás, como eu disse, e hoje tivesse tirando o açúcar do mercado mundial e jogando para etanol, conquistando mais 10% do consumo dos carros flex. Tá? Isso aí já seria um desenho perfeito
dava para ter feito se a estratégia proposta há 5 anos atrás tivesse sido seguida, né? Estaria todo mundo melhor. Mas vamos olhar para 2014. Né? Em o clima cooperando, e já tem tido alguns casos de problemas aí já com escassez de chuva, por incrível que pareça. Na própria região de Ribeirão Preto. Pois é, tomara que isso não aconteça, ainda há tempo de recuperar. Né? O clima se comportando, vamos dizer, da mesma maneira como foi na safra passada, ou adequadamente, é de se esperar uma produção de cana ao redor de 3 a 5% maior, né, provavelmente na mesma área, o que dá uma produtividade um pouco maior. Foi feito investimento de recuperação de canaviais e deveria ter sido feito mais, né, mas não teve recurso para fazer isso. Parte desse investimento deve melhorar e as usinas devem operar a uma capacidade quase que plena com essa cana vindo. Então, operacionalmente, a minha visão é que, vamos falar primeiro da operação e depois dos mercados. Operacionalmente, o setor vai estar melhor esse ano do que o ano passado. Ou seja, produzindo um pouco mais por hectare, um pouco mais de cana e as usinas já operando no limite. Quer dizer, isso é bom em termos de operação. Tá? O problema é o elevado endividamento do setor. E esse é o ponto que nós temos que observar esse ano. Nós temos um conjunto, praticamente aí 1/3 do setor que está podre em termos de financeiros, é uma pena isso ter acontecido, e fruto de culpas, logicamente, individuais por problema de gestão, mas também da política pública que prejudicou aí o setor. E com a elevação da taxa de juros, que é lamentável, né? Uma pequena elevação que pode acontecer já esse ano nos Estados Unidos, eu não acredito que aconteça já esse ano, no ano que vem, mas já no Brasil e nos mercados emergentes está acontecendo essa elevação, o custo para rolar as dívidas, né, das empresas endividadas fica maior ainda. Tá? Então, como as pessoas também, esses empresários, né, que têm todo o patrimônio da família investido e outros, né, as empresas multinacionais que investiram, não vão sair com o preço dos ativos do jeito que está. Então, uma coisa que pode acontecer mais esse ano é aumentar o número de recuperações judiciais. Isso é uma coisa que a gente deve observar aí, se esse cenário continuar como está. Então, veja, operacionalmente está muito melhor não, um pouco melhor, muito é exagero, né? E financeiramente está pior. Então, ó que pena, o aspecto financeiro vai contaminar a operação. Em termos de mercados, né? O açúcar está no pior momento dos últimos anos, no mundo. Então tem alguns efeitos do fato do açúcar estar aí 15, 16 centos, apesar de uma parte já 30% do açúcar foi vendido a 17,5, 18, já é um alívio, né? Centavos por libra-peso. Mas esse preço do jeito que ele está, de certa maneira ele é compensado para as indústrias no Brasil, mais uma vez, pela desvalorização do real. Qual é o fato positivo desse preço baixo hoje? Por incrível que pareça, existe, né? Ele é devastador para os outros produtores de açúcar, nossos concorrentes, que não têm a desvalorização da moeda como componente na equação desse ano. Então, isso pode gerar um desestímulo a plantios de cana e a próprio investimentos em usinas em outros países, porque esse efeito, mais uma vez, desse preço atual é devastador. Então, isso nos dá um alento de que, se aguentarmos isso, é provável que a produção caia nos próximos anos, né, no nível mundial, e o Brasil, continuando a subir a sua produção, ele tende a ocupar espaços do mercado que serão, quer dizer, o superávit de açúcar que vem vindo nos últimos anos, ele tende a ficar menor e talvez até virar um déficit por causa desse efeito deletério dos preços, né? Do lado do etanol hidratado e anidro, a situação que nós estamos começando o ano é bem mais confortável do que do começo do ano passado. Está se consumindo 15%, 20% a mais, né? Se não me engano, a primeira quinzena de fevereiro já 15% a mais de consumo de etanol em relação ao ano passado, né? E os preços estão melhores. Então, se esses preços permanecerem assim ao longo do ano, o que é difícil, porque você tem os grupos endividados, né? Quando começarem a produzir, tendem a contaminar um pouco o mercado, né? Você tem todo o problema da distribuição, que a gente já abordou aqui em programas anteriores, que não se resolveu, né? Que é a parcela do resultado do etanol que fica no varejo e na distribuição e que não chega na usina e no produtor de cana. Mas, então, se no açúcar nós estamos começando mais ou menos igual estava o ano passado, quando você põe o preço em reais, no caso do etanol está melhor.
né? Então eu ainda tenho expectativas de que essa safra possa ser mais rentável ao produtor, um pouquinho mais do que foi o ano passado. Até porque se continuar como foi o ano passado, nós vamos ter também uma consolidação muito forte na área agrícola, né? O que socialmente não é bom, né? Então, eu acredito isso. Então, resumindo, a operação está melhor esse ano do que o ano passado, o financeiro está pior, vai contaminar um pouco a operação, mas contamina para aqueles grupos que estão com problemas. Os 2/3 que você tem que estão com relativamente boa situação mais saudável, né, que está boa, né, não contamina. E a perspectiva de preços pode ser melhor esse ano, mais uma vez a depender do próprio Brasil. E se a gente tiver uma safra bem mais alcooleira, no limite do que as usinas conseguem, a gente consegue já refletir no preço internacional do açúcar no começo da safra. Então essa é a expectativa que eu tenho, até porque convivo com as cooperativas, com produtores de cana, do jeito que foi o ano passado, do jeito que está. Se ficar, vai ser muito ruim para o Brasil em termos do etanol e o nosso desenvolvimento futuro, né? Porque a ausência de investimentos não é como a ausência de investimento em soja, em milho, que em um ano você recupera, porque planta outra vez, conquista novas áreas. A ausência de investimentos na cana, ela é de 2, 3, 4, 5 anos de efeito, né? Então é um efeito pior. Então é uma coisa que me preocupa aí, mas eu sou otimista em relação ao que pode acontecer esse ano, acho que vai ser um pouco melhor do que o ano passado. Também para a agricultura, mas estou um pouquinho mais pessimista em termos de Brasil do que eu era aí quando você considera o fora do agro, né? Aí sim eu acho que está havendo deterioração, né, dos nossos indicadores todos. O senhor, em plena crise, há 2, 3 anos, o senhor colocou números que impactaram fortemente aí a opinião pública e atingiram também fortemente o governo federal. O senhor anunciou que pesquisas suas, números seus, estudos seus, indicavam que nós precisaríamos até 2020 duplicar a produção atual de cana, ou seja, sair dos 600 milhões de toneladas e ir para 1,2 bilhões de toneladas de cana. O senhor dizia mais, nós precisamos de no mínimo 100 novas usinas greenfield, quer dizer, usinas novas, com produção média aí de moagem de 4 a 5 milhões de toneladas ano. E aí o senhor reforçava ainda dizendo o seguinte, essa é uma situação até confortável, porque não é uma crise de mercado, ao contrário, a demanda existe, o que nós temos que ter é uma condição de poder produzir. Esses números são atuais ainda ou já se modificaram? Não, depende de como você coloca o consumo da frota flex de etanol e gasolina, você chega a esses números aí, né? Mas eu não vou explicar tudo outra vez essa situação, eu vou só dizer o seguinte, o governo preferiu importar gasolina do que fazer esse desenvolvimento dentro do Brasil. Tá? É um erro que está marcado no currículo da presidente Dilma e do PT. A destruição do setor sucroenergético como alternativa viável de desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil foi descartada em preferência a uma importação de gasolina produzida fora do Brasil. Essa é a minha visão muito clara sobre o que foi feito ainda. Significa que tudo que o presidente Lula fez foi desfeito nesses últimos 4 anos? Ele começou bem, né? Mas ele foi muito bom na comunicação, né? Porque marketing tem assim, né? Quando você separa comunicação, preço, produto, canais de distribuição, né? Você tem que estar condizente o que você comunica com o produto, né? Então, eu diria que ele foi muito bom em comunicação, razoável em produto, na primeira parte do governo, na segunda ele também se esqueceu, se deslumbrou aí com o pré-sal, né? E também aí foi um outro erro, né? Porque a demora que nós tivemos para licitação dos campos de pré-sal, para trazer o setor privado para o pré-sal, fez com que o preço caísse, porque antes, se tivesse feito isso antes, seria antes da revolução do gás de xisto nos Estados Unidos, que vai transformar os Estados Unidos numa potência em termos de competitividade, por ter energia agora muito mais barata, né? Como nós enrolamos para fazer esse processo acontecer, a gente foi a leilão depois que já tinha a energia americana. E aí, quer dizer, a segunda metade do governo Lula começou vamos dizer assim, a fortalecer os equívocos em relação à Petrobras, política de combustível e o efeito que isso trouxe na cana, e o governo da presidente Dilma só fez piorar isso, né? Então,
Lógico que não é uma crítica generalizada, tem aspectos que foram feitos, que deram certo e que acertou, mas sem estratégia, né? Nós ficamos sem uma estratégia energética para o Brasil, que poderia hoje estar confortavelmente sentado numa boa parte do consumo da frota interna brasileira ser de etanol, né? A gente não necessitar importação de gasolina, está exportando mais etanol para o mercado americano, que continua aberto para o etanol de cana brasileiro, apesar de um comentário sobre uma possível mudança da regra americana, né? Isso é um comentário, a regra não mudou ainda, ela continua com 8 bilhões, um pouquinho mais de litros abertas para o mercado de cana, que é o combustível avançado. Não, a gente preferiu, mais uma vez, importar gasolina. Então, já escrevi sobre isso, e isso dói muito na gente, porque os cientistas brasileiros foram ignorados pelo governo federal. Não sou só eu, são diversos, desde o Adriano Pires, o professor José Goldenberg, muitos cientistas escrevendo, olha, está equivocado, e são pessoas que não são vinculadas a partidos políticos, né? O governo preferiu ignorar a ciência e os cientistas, os pensadores do Brasil e seguir o seu caminho. E hoje vai colher os maus resultados, está colhendo os maus resultados, porque parte desse erro de política pública, como eu disse, está influindo na inflação e no desastre que está a balança comercial brasileira. Tá? Não era evitável esse problema, essa quase tragédia que está aí acontecendo. Professor Marcos Fava Neves, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que em breve a gente possa tê-lo de volta aqui no nosso TV Brasilar. Eu agradeço, Ronaldo, é um prazer estar cooperando aí com vocês. Eu espero que as pessoas que assistiram, um pouco um desabafo, né, possam compartilhar um pouco o pessimismo que eu estou após voltar ao Brasil e ver que em diversas coisas, no aspecto social e econômico, nós estamos deteriorando fortemente. Então, tomara que em outubro, eu não estou dizendo aqui que a gente troque, mas que a gente troque de agenda. É muito importante que o Brasil mude a agenda, porque eu estou muito descrente com a forma com a qual as coisas estão sendo conduzidas aqui no país. Obrigado. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilar. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da CanoOeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. CanoOeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo.